Olá, aqui estou de novo, Roberto o Desinquieto, no 10º capítulo das nossas conversas. É bom que a gente tenha ideia das coisas conversadas antes, porque eu estou aqui continuando a conversa. Hoje, a ideia é a gente desenvolver um pouco mais sobre aquela coisa do conflito dramático. O conflito, como é que ele se cria? A gente está na entrada do conflito. Para você ter um conflito, você precisa ter alguma coisa em jogo. A gente já viu aqui que uma boa história tem um princípio de estabilidade que se desestabiliza e vai para um segundo ponto mais adiante. A passagem de um ponto para o outro precisa ser levada por alguém que faz alguma coisa para poder chegar no outro ponto, e nesse caminho encontra um obstáculo, em geral um outro. Então, como é que a gente desenvolve isso? Qual é o... a gente precisa ter um método. Então, na verdade, tem duas maneiras de você começar a trabalhar uma história. Ou você tem todo o tempo do mundo, não tem uma obrigação necessária, nenhum compromisso com coisa alguma, e você começa da primeira linha e vai para a segunda linha, vai para a terceira linha e vai levando a sua história para frente. E à medida que a sua imaginação for trazendo coisas, você vai seguindo esse caminho. Tem gente que faz isso, e tem muita gente que até consegue produzir obras interessantes e bem feitas nesse método. Mas tem um outro método, que é o que nós vamos tentar trabalhar aqui, que é aquele método de a gente desenvolver uma consciência da estrutura da história, entender os espaços vazios que esta estrutura cria para a gente e sair preenchendo esses espaços vazios. Ora, como é que se faz isso? Você concebe uma estrutura, você tem uma certa familiaridade com um tipo de obra, concebe uma estrutura e tem uma ideia qualquer. Esta ideia pousa em algum ponto da estrutura. Com a ideia pousada no ponto da estrutura, um ponto da estrutura pede outro, que pede outro, que pede outro. Então, hoje, eu proponho que a gente comece pensando o seguinte: qual é o formato do filme? Quando se estuda roteiro de cinema, e esses estudos de roteiro de cinema vêm lá desde os anos 50, 60, com vários livros escritos a respeito disso, pensa-se sempre no formato de um padrão que a indústria cinematográfica consagrou, que é o padrão do longa-metragem de ficção, aquele filme que dura de 90 minutos a 1h20, entre 1h30 e 2 horas de filme é o que a gente ia assistir no cinema. Isso se manteve muito nos espetáculos de televisão, e hoje isso começa a sofrer outros desdobramentos, você começa a ter séries e tal, mas esse padrão, em geral, é o padrão imaginado como ponto de partida. Então você vai para um manual do roteiro, por exemplo, do Sid Field, e ele vai trabalhar com uma coisa que ele chama de paradigma, que é uma linha horizontal que representa o tempo do filme, e essa linha horizontal representa 100 minutos de filme, que seria o tempo padrão, ou 120 minutos, e você subdivide essa linha proporcionalmente nos tempos do filme. Muito bem. É um filme de 90 minutos que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer um filme juntos aqui. Você vai tentar desenvolver seu filme aí da maneira que você quiser. A gente pode vir a conversar mais adiante. Mas um formato vai se ter que escolher. E esse formato é o ponto de partida do filme. É bom que seja um formato suficientemente grande para caber em todos os elementos. Para a gente se familiarizar com a estrutura, é preciso que a estrutura inteira caiba nesse tempo de projeção do filme, o tempo externo da história, o tempo que a história dura para ser contada. O tempo interno da história, a gente já viu na conversa passada, pode ser de 50 minutos a 120 anos, a 300 anos, sei lá. A história não tem um tempo delimitado. Vamos nos fixar também numa coisa que é o efeito que a gente pretende produzir no espectador. Que tipo de efeito? Você quer fazer ele rir?
faz uma comédia engraçada. Você quer fazer ele chorar, você faz um drama melancólico, sofrido. Você vai dar um choque de consciência nele, vai fazer uma discussão sobre costumes, sobre ideias políticas. Hoje em dia, discutir ideias políticas é muito bem-vindo, porque estamos vivendo uma pandemia de ignorâncias sobre nós, além do coronavírus, não é verdade? Então, vamos produzir choques de consciência, é muito interessante aí para... E é muito interessante também estabelecer dúvidas, né? Desequilibrar os estados de conforto mental, etc. Então, o efeito, Vossa Senhoria escolhe. Não sou eu que vou lhe dizer o efeito que você deve produzir. Isso é diferente de uma grande parte dos manuais de roteiro que, digamos assim, já vem com o efeito embutido. Quer dizer, é a piada que já vem com a risada rida, né, no final dela. Não é esse o nosso caso aqui. Eu pretendo fazer uma discussão em que o efeito pretendido seja largamente possível para o tipo de empreendedor, o tipo de criador que vai se mobilizar para isso. Mas vamos falar um pouco do conflito. Lembra que eu falei que na conversa passada, eu falei o seguinte, que uma história simples, que não tem obstáculo, que não tem dificuldade, não tem interesse também, ela não tem graça. Para ter interesse, é preciso que tenha alguém que faça alguma coisa e alguém que tente impedir que esta coisa seja feita. Então nós vamos ter um personagem que é o personagem principal, que é o personagem que em geral vai ser simpático para o público, e um personagem que vai ser o antagonista. Apareceu uma palavra técnica aqui. Nós teremos então um protagonista, que é o que nós nos afeiçoamos a ele, e esse protagonista tem um antagonista, que é o que se opõe a ele. Repare que tem agonista, né? Agonista é uma palavra, vem de uma palavra grega, agon, tal, que quer dizer competidor, quer dizer aquele que entra no combate, que entra na arena. A origem da palavra protagonista vem do jogador principal nos Jogos Olímpicos, na Olimpíada grega lá. Mas não vamos cuidar aqui de... Repare só, o protagonista é aquele que a gente, como público, se afeiçoa e termina torcendo por ele. E muito mais do que torcendo por ele, a gente termina sentindo o sentimento dele. Lembra lá nas primeiras conversas da gente, eu falava daquela história de entrar na alma do outro? É na alma do protagonista que a gente entra. E o antagonista, ele precisa ser criado com uma esperteza. O bom dramaturgo, o bom criador de histórias, cria o antagonista com uma precisão muito grande. Porque o antagonista deve se acoplar ao protagonista. O protagonista é o que se chama de herói da história. Ele vai combater o protagonista. Então ele tem forças contra forças. E ele tem fraquezas contra fraquezas. Se o protagonista vence simplesmente o antagonista, a história perde a graça. Se o antagonista vence, a história fica triste, mas também não tem graça. O importante é que haja um equilíbrio que só vai ser rompido no final da história, quando a história vai passar da segunda parte para a terceira parte. Lembra? Princípio, meio e fim. Quando ela passa do meio para o fim, é quando se desequilibra a relação de poder entre protagonista e antagonista, e um dos dois vai vencer. Porque às vezes o antagonista vence. Vai aquele, sabe filme com final triste, que o herói perde, que o caso de amor não se realiza, que a conquista não é feita, o sujeito falha e é derrotado? Muito bem. Então, vamos voltar aqui ao nosso processo de... Repare que o protagonista e o antagonista vão, na maior parte das vezes, representar alguns valores. É muito difícil que eles não representem valores. Esses valores estão ligados lá ao efeito que a gente vai produzir no início. Na maior parte
da ficção vulgar, da ficção barata, vamos dizer assim. Eu acho meio arrogante falar ficção barata, porque toda ficção é ficção e não tem ficção cara e ficção barata, mas tem uma ficção mais elaborada, mais sofisticada, que corresponde a um pensamento mais exigente e tal, e tem a ficção mais simples, mais... Depois a gente vai falar disso, vamos falar de tragédia e melodrama e tal, mas essa ficção mais simples, em geral, está baseada numa coisa de confronto de bem com mal. Um cara é bom, o outro é mal. É o mocinho e o bandido, né? Então, para a história ser boa, é preciso que se estabeleça um equilíbrio entre o bem e o mal. A gente vê que o bem pode ganhar, ou o mal pode ganhar, mas é por uma sutil diferença que nós vamos ver como isso vai dar certo ou não vai dar certo. O equilíbrio das forças se dá numa trama bem complicada, porque ao lado do personagem do bem, do protagonista, daquele com o qual nós nos afeiçoamos, nós vamos ter uma série de outros condicionantes, outros personagens e tal. E no lado do antagonista também. Há uma possibilidade de a gente não ter uma relação de valor de bem e mal, de protagonista e antagonista serem simplesmente duas pessoas em combate, em conflito, sem que haja um predominante, sem que haja um certo e o outro errado, como vários conflitos na vida. Então, vamos pensar nessas coisas e vamos jogar para diante uma definição maior das funções que vão acontecer dentro do enredo da nossa história. Vamos ficando por aqui, eu me despeço e vamos para um próximo encontro com o 11º que virá aí. Assistam os anteriores para poder ter a coisa presente na cabeça. Um abraço.